bom dia para você que já chegou, já fez parte da lição com a Ruth, início da sala com o Rogério. É sempre muito bom. E essa semana, pega a ideia, se é uma semana que você quer que pessoas venham para a sala, não é porque eu que vou pregar, não é porque é o pastor Wagner, aqui esse menu de pastores, né, de amigos que colaboram com sua personalidade, sua maneira de abordar, é bem variado. E eu amo essa ideia de ter muitos colaboradores, né? Várias características juntos, somando para alcançar o coração humano nessa obra da redenção. Mas essa semana é, ela é especial porque nós vamos trafegar sobre isso aqui, ó. Vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. Todos que entramos aqui precisamos entrar com essas imagens sobrepostas, porque nós precisamos comunicar isso o tempo inteiro. Muito difícil fazer com que isso aqui vire uma compreensão clara, cristalina e vida, né? Sangue no coração da gente. Então, essa semana eu vou explicar a reorientação que a gente trabalha, né? O que a sala ensina. Isso aqui, quando eu pergunto o que é a coisa mais importante da sala 57 em se falando de ensino, tá? Que há vários níveis de importância dentro da sala, mas me refiro a nível de ensino. A nível de ensino mais importante na sala 57 é isso aqui, ó. É o que você compreende sobre vida no espírito, sobre amor incondicional, sobre comunidade saudável e sobre missão atrativa, tá bom? Originalmente da comunhão com ênfase no batismo do Espírito Santo. Relacionamento com ênfase no amor incondicional. Originalmente é assim que nós classificamos isso. Mas como nós precisamos de frases mais curtas, então ficou vida no espírito e amor incondicional. Mas aqui é comunhão com ênfase no batismo diário do Espírito Santo. E aqui é relacionamento com ênfase no amor incondicional. Porque nós reorientamos, nós redefinimos. Há uma palavra nova, né? Ressignificamos esses conceitos. Então, eu vou passar para nós da sala esta semana a reorientação, a ressignificação de cada um desses emblemas. Então, para você da sala, é importante que você participe, para você, puxa vida, era isso que eu queria entender, e trazer quem você gostaria de que conhecesse a sala e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que questionam, que não entendem esses símbolos. Para cada símbolo desse tem uma frase, né? Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Então, essa semana é a semana para a gente cristalizar esse conteúdo, tá bom? E nós vamos, obviamente, começar pela comunhão com ênfase no batismo diário, comunhão com ênfase no batismo diário do Espírito Santo. Anota aí. A pombinha significa comunhão com ênfase no batismo diário do Espírito. Se alguém perguntar, pastor, o que que significa essa pombinha na sala? Comunhão com ênfase no batismo diário do Espírito Santo. Entende? Então, nós vamos reorientar, ressignificar. E se é um período para você chamar a gente para cá, para entender como a sala funciona e o que ela ensina, então, esse é o dia, tá? Eu vou usar um conteúdo, claro, programado para isso acontecer. Vou partilhar telas com você, vou ir voltando, como você já está acostumado quando a gente prega aqui. Lembrando que hoje, nesses dias, não serão sermões propriamente dito, serão aulas. Nós vamos estudar um conteúdo. Então, eu não vou estar muito preocupado com aquela ideia de um sermão que introduz, desenvolve, que tem a ilustração, a conclusão, muito embora vá ter muita lógica todo o processo, é uma aula, tá bom? É uma aula. Então, tome isso como uma aula que vamos fazer aqui hoje. Partimos daqui, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
beleza? Partimos desse ponto aqui. Quando somos batizados, ali, nesta declaração que o pastor faz quando batiza, ontem eu batizei uma lindinha do meu coração, que é a filha do Geías, a Jaqueline, ela se rebatizou, regressou para a fé, ficamos todos muito felizes, foi uma bênção. Então, quando nós somos batizados, há uma declaração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui já começamos a reorientar os princípios da nossa vida cristã com base nessa busca pelo Espírito Santo. Veja, virtualmente, quando somos batizados nas águas, estou falando de gente que entra pela porta, que aceita Jesus Cristo, né? Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí em diante nossa vida será imersa na vida dessas três pessoas, nessas três grandes personalidades. Que três grandes personalidades? Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, coisa interessante. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu me batizo, eu faço uma declaração pública. Eu vou viver imerso, imerso, mergulhado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora presta atenção aqui, ó. Antigamente, como é que eu orava? Eu orava assim: Querido Deus, bondoso Pai, papapá, 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 em nome de Jesus. E eu recebi a orientação de que eu deveria viver na videira, viver enxertado em Cristo, permanecendo em Cristo. Eu terminava minha oração, falava com o Pai e me conectava a Cristo e tentava viver ligado em Jesus em um relacionamento de amor. Pronto. Era assim que minha mente funcionava. Eu conversava muito com Deus, muito pouco com Jesus, porque a partir daí eu continuava conversando com Deus sobre a ideia de que eu deveria estar ligado à videira. Pronto, era isso que eu entendia. Hoje não, hoje não. Hoje eu tenho meu relacionamento com o Pai, eu tenho meu relacionamento com o Filho e tenho meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu vivo imerso, eu procuro viver, tento, busco, que eu sou limitado como você é, estou buscando como você busca, eu tento ter minha relação clara com o Pai, ele tem as bênçãos para mim, Jesus tem as bênçãos dele para mim, e o Espírito Santo tem as bênçãos dele para mim, sendo nesta busca diária, Jesus, o centro do plano da redenção, com quem eu devo estar ligado, as bênçãos do Pai eterno e cheio do Espírito Santo. Minha relação com Deus se ampliou quando eu entendi que eu devo, como acabei de ler com você aqui, estar mergulhado não só no Pai, não só no Filho, não só no Espírito, mas nas três pessoas da divindade, sendo Cristo o centro desse plano, porque ele se revestiu de humanidade. Ampliou a minha maneira de se relacionar com Deus, melhorou demais, maturou, aprofundou. Aqui já tem reorientação. Aqui já tem ressignificação do processo. O fato de que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos, quando quer que os invoquemos. Presta atenção nessa frase, amado. Presta atenção nessa frase e veja, tudo isso aqui que eu vou citar com você é espírito de profecia, tá bom? Você que não é adventista do sétimo dia, que está adorando conosco aqui, nós acreditamos que Ellen White é uma profetisa separada para nos auxiliar na última fase da igreja até que Jesus volte, com a mesma inspiração bíblica, mas não é Bíblia, certo? Não é Bíblia. Nossa única regra de fé é a Bíblia, ou seja, tudo que Ellen White disse tem que estar em comunhão com a Bíblia, mas ela nos dá detalhes maiores de determinadas circunstâncias, porque o Senhor Deus iluminou, inspirou a mente dela. Aqui esta declaração, ó, potências nos assistirão em todos os nossos apertos.
quando quer que os invoquemos. Então, se eu devo mergulhar nas três potências da divindade, na minha relação com ele, haverá momentos em que vou invocar um, vou invocar o outro e vou invocar o outro. Vai depender do que eu preciso, do momento, e ao mesmo tempo eu me relaciono profundamente com os três, cada um deles em sua função. Eles nunca trabalham separados, mas têm funções diferentes. Então, aqui está a tela, a vinda do Espírito, outro Consolador. Agora eu quero tratar mais especificamente sobre o Espírito Santo, que é esta comunhão com ênfase no batismo diário. Eu me mantenho ligado a Deus. Agora a gente estuda como é que eu vou me manter ligado a Deus através do Espírito. E aí, esta frase embaixo também, Espírito de Profecia, o dom que haveria de pôr-lhes ao alcance os limitados recursos da graça. O Espírito Santo é o dom concedido por Jesus, que haveria de pôr-lhes, ou por a todos nós, o alcance, ao alcance, né? Nos conectar aos ilimitados recursos de sua graça. Vamos para um pouquinho de exegese, que é o estudo da língua original, para você entender o que está acontecendo aqui, tá? É, A exegese estuda o texto na língua original, levando em consideração o significado daquelas palavras quando elas foram usadas. A hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. Você usar os recursos da interpretação de um texto a partir desse texto, de como ele foi escrito, de que espécie de literatura é aquela, e aplicar as regras corretas para você não interpretar equivocadamente o texto. E homilética é quando você vai aplicar esse texto. Você entende na língua original, você interpreta corretamente e aí você vai aplicar corretamente, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês agora é um pouquinho de exegese. Confesso, não é a minha área, mas tem um monte de gente que é preparada para isso e entrega tudo prontinho para a gente. Aí está o texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Daqui a pouco a gente vai tocar nesses detalhes mais profundamente, tá bom? É uma aula, então fica ligado. Vamos para a exegese? Diz assim, ó. Quando Jesus apresentou o Espírito Santo aos discípulos, ele o chamou de outro consolador. Olhando no português, parece simples isso, né? Outro consolador. Esta expressão, outro consolador, lhe parece simples, só que ela traz, no seu sentido original, um significado absolutamente poderoso. A palavra grega que Jesus usou para outro, essa palavrinha aqui, ó, é alós, que significa outro do mesmo tipo, em contraste com heteros, outro de tipo ou qualidade diferente. A mesma semelhança de natureza que une o Pai e o Filho é revelada no relacionamento entre o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu fazer você entender isso. Se aqui, ó, consolador, paracletos, aqui, paracletos no grego, consolador, esse aqui, ó, outro, esta palavrinha grega outro aqui é essa alós. Se fosse heteros consolador, olha, presta atenção. Se aqui tivesse assim, ó, heteros paracletos ou outro consolador em português, se fosse heteros paracletos, as palavras gregas, esse texto estaria ensinando que Jesus é diferente do Espírito Santo e o Espírito Santo é diferente de Jesus. Ou seja, teríamos Cristo igual ao Pai, o Pai igual ao Filho, mas teríamos Cristo diferente do Espírito e o Espírito diferente de Cristo. E não é assim.
Deus é igual em unidade com o Filho é igual em unidade e essência com o Espírito Santo. É uma trindade de três pessoas que são iguais, que têm unicidade entre eles. Tem muito mais coisa para a gente estudar aqui, mas basicamente é isso. Então, o que está escrito aqui no grego original é allos parakletos. Quando a palavra allos é usada, significa outro do mesmo tipo. Trocando em miúdos para você entender, esse texto, Lene, está dizendo que o Espírito Santo é igual a Jesus, igual ao Pai. Ele não é um Deus menor. Como algumas pessoas tratam o Espírito Santo como se ele fosse um Deus menor e deixam o Espírito Santo de lado, que o mais importante é o Pai e o Filho. Não, eles têm importância igual a funções diferentes. Eles têm importância igual em funções diferentes. Então, nós estamos aprendendo aqui que o Espírito Santo de Deus é igual com Cristo, é igual com o Pai e tem uma função tão crucial no plano como tem os outros dois. Se é assim, eu não posso deixar de ter uma imersão profunda no Espírito, senão eu fico sem ter a parte crucial que o Espírito Santo desenvolve na minha salvação. E o que que a gente fez com o tempo? Foi colocando o Espírito Santo de lado, escanteamos o Espírito Santo como um Deus esquecido e centralizamos a nossa relação em Jesus Cristo sem passar pelo Espírito como se isso fosse possível. E nós estamos aprendendo que não é possível, olha aqui para mim, ó, não é possível ter uma relação com Jesus sem que ela passe agora, nesta fase do plano, pelo Espírito Santo. Não é possível, irmãos. A maneira como ficamos ligados à videira é por meio dele, do Espírito Santo de Deus. Então vamos caminhar, porque esta aula tem que avançar até onde nós pretendemos que ela continue. Só um minutinho, deixa eu ver o meu conteúdo. Aqui, pronto, tá cheio. Vamos voltar para lá. Muito bem, estava nessa lâmina com você. Vamos avançar? Pegaram a ideia? Alós paracletos, alós outro do mesmo tipo. Tendo entendido isso, vamos avançar. Eu não vou passar aqui neste conteúdo, porque não é o teor desta sala, vou ficar aqui. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar em seus seguidores até o fim, desde o dia do Pentecoste até o presente, com o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Ou seja, esse Espírito Santo, igual a Cristo, foi enviado em Atos 2 e ele está disponível hoje. Por que não o temos, não é? Porque não temos o Espírito Santo se a promessa não é limitada a algum tempo específico. É porque, por muito tempo, nós desconsideramos a importância dele no plano e entendemos que podíamos ter uma relação direta com Jesus, falando com Deus. Foi por isso. Ele foi realmente escanteado, foi colocado de lado por motivos que nós não comentaremos agora e que faz parte da interpretação bíblica quando lemos Apocalipse 14, que diz que a igreja de Laodiceia é morna e que Deus está a ponto de vomitar da boca dele pela essa mornidão, esta frieza, orgulho, prepotência dessa igreja, está escrito lá na Bíblia. Está escrito lá na Bíblia. Por que que aconteceu isso com Laodiceia? Porque ela deixou o Espírito Santo de lado. E hoje, para que Jesus volte, o Espírito Santo deve tomar o lugar que ele tinha na igreja de Atos, capítulo 2. Eu não quero repetir a história de Atos, capítulo 2. Aquela igreja já passou. Eu quero as características dessa mesma igreja, porque o Espírito Santo tinha sua proeminência, sua importância dentro desta congregação. Olha só o que que ela diz aqui na Review Herald, de 3 de janeiro de 1903. Olha só, tem em 1903, hein, irmãos? Presta atenção.
O Senhor espera realizar hoje uma obra semelhante à que ele realizou por intermédio de seus mensageiros delegados após o dia do Pentecostes. Ela está falando da igreja de Atos, que Deus deseja fazer com a nossa igreja hoje o que ele fez com a igreja de Atos. Neste tempo em que o fim de todas as coisas está próximo, não deve o zelo da igreja superar até mesmo o da igreja primitiva. Zelo pela glória de Deus, eis o que movia os discípulos a dar testemunho da verdade com grande poder. Não deve esse zelo inflamar-nos o coração com o desejo de contar a história de amor que redime, de Cristo e este crucificado? Não deve o poder de Deus ser ainda mais poderosamente revelado hoje do que no tempo dos apóstolos? Ela está me dizendo assim, ó, a igreja de hoje, com toda a luz que tem, pastor Lugério, com toda a luz que tem, deveria ter mais poder do que a igreja de Atos. Mas não é o que nós vemos. Não é o que nós vemos. Vamos continuar com nossa aula. Presta atenção aí, irmão. Presta atenção. Vamos continuar. Tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. Quanto à função do Espírito, diz assim, a função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atender à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer os reclamos divinos. Vamos parar aqui, que aqui tem outra ressignificação importante. Deus me convence do pecado? Sim. Através de quem? De Jesus. Jesus me convence do pecado? Sim. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, Cristo me salva, irmãos. O Pai entregou o Filho, sua função. O Filho entregou-se a si mesmo por nós, função dele. O Filho nos salvou, função dele. O Filho nos substituiu, função dele. Aí ele sobe aos céus e envia seu Espírito. Qual é a função do Espírito? Me fazer olhar para Jesus, desejar Jesus Cristo, e não somente isso. Ele me faz olhar, desejar e me dá o desejo de permanecer. Tudo isso é obra do Espírito. Lene, não é Cristo quem faz isso. É o Espírito, através de Cristo. Cristo me salvou através do Pai. Mas cada um tem uma função diferente. E aqui você começa a entender como é que você vai imergir nessas três pessoas. Porque a partir do que eles fizeram, você lança mão do que eles têm para oferecer. É muito interessante estudar o plano da redenção, amados. Vamos continuar entendendo um pouquinho mais sobre essa vida no Espírito. Aqui, Filipenses 2, versículo 13, tem um negócio extraordinário, Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse Deus aqui, que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, é o Deus Espírito Santo. Qual é a função dele? Me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o que Filipenses 2,13 está falando? Ele que opera tanto o querer como o efetuar. Eu quero Jesus Cristo e eu quero permanecer nele. Graça que opera e graça que coopera com você. É ele quem faz isso. Então, há duas dimensões. Presta atenção aqui, ó. Outra ressignificação nessa pombinha aqui, ó. Reorientação. A gente não entendia isso. Estou falando de mim, eu não entendia isso. Hoje, graças a Deus, eu entendo. Há duas dimensões em que o Espírito Santo trabalha: de fora para dentro, querer, de dentro para fora, efetuar. Pega a ideia: de fora para dentro, querer, de dentro para fora, efetuar. Ele trabalha de fora para dentro em todo mundo, irmãos, sem que o ser humano peça. Ah, então isso não é invasão? Não.
Sabe por que que não é invasão? E Satanás não pode é, acusar o Espírito Santo de estar invadindo a privacidade de alguém, porque o trabalho, olha aqui, ó, ei, presta atenção, não dorme não, Rosélia, fica comigo assim, ó, bem prestando atenção igual você tá aqui. Eu gosto. Rosélia chega e tava assim, ó, igual o Lene. Lene tá lá, curiosa. Então, não dorme não que você vai pegar a ideia. Ó, de fora para dentro, o Espírito Santo trabalha em todo mundo sem que peça e não pode ser acusado. Sabe por quê? Esse trabalho de fora para dentro não transforma ninguém. Eu não tenho que entregar nada para ele. Ele está lá bem assim, ó. Eis que estou à porta aí, fato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está fazendo isso agora com todos as 438 famílias que estão aqui agora e as quase 3.000 famílias que estão no YouTube. Ele está fazendo agora. E vai fazer com as quase 10.000 famílias que passam por essa reunião agora de manhã e por mais 15.000 que passam depois. Ele está batendo a porta. Até aí, até aí, não existe nenhuma transformação, porque eu tenho que olhar, crer e desejar e aceitar. Quando eu aceito, aí a transformação começa a ser feita de dentro para fora. É o, é o trabalho de fora para dentro e o trabalho de dentro para fora. Esse de fora para dentro, que é o que você viu no texto que nós lemos, o querer, esse é o querer de fora para dentro. Eu tô aqui, ó, vivendo maluco, tô no mundo, na carne. Daqui a pouco o Espírito Santo vai me convencendo. Ele usa uma música, usa uma reunião da igreja, usa uma mensagem dessa, usa uma mula, se ele quiser, como a gente já viu Deus usar animais para falar com os seres humanos. Ele vai tentando convencer. Esse é o trabalho de fora para dentro. Ele faz em todo mundo. Aqui, nesse momento, ele está trabalhando para isso. Assim como ele aqui no Brasil está amanhecendo, ele vai trabalhar nas prostitutas que a esta altura vão dormir agora, porque vendeu o corpo a noite toda. Mas esse espírito que está trabalhando aqui em você, de fora para dentro, está trabalhando lá com a prostituta de fora para dentro, para ela deixar a vida dela lá, para ela entregar a vida a Jesus. Para nós que já entregamos, para aprofundar. Agora, tem o trabalho de dentro para fora, que é o efetuar. Aí, amigão, não é em todo mundo que ele habita, é só em quem pedir. Aqui, ó, deu um estalo na minha cabeça, irmãos, porque eu passei mais de 20 anos. Ouça aqui, ó, ei, eu passei mais de 20 anos, eu vou dizer para você, ei, olha aqui para mim, ó, ei, eu passei mais de 20 anos sem pedir o Espírito Santo na minha vida. Eu não sabia que eu tinha que pedir, porque nunca tinham me ensinado. E boa parte do meu ministério, inicialmente, eu também não ensinei, porque eu não sabia. Como assim, né? Algo tão claro nas Escrituras é tão obscuro. Ellen White diz no texto dela que Satanás vai trabalhar para tornar essa visão sobre a vida no espírito realmente obscura. Ela diz, chega a quase que cegar o povo de Deus com relação a isso. Declínio e morte. Declínio e morte o resultado disso. Bom, vamos continuar na caminhada? Estamos em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Olha quanta coisa você está aprendendo hoje sobre essa vida. Quanto ao pedir o Espírito, olha só, a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Então, pedir-lhe a bênção, o quanto o Senhor espera que lhe o peçamos. E ela diz: ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. Irmão, eu não sabia que eu tinha que pedir o Espírito Santo. Conversando com um amigo meu aqui, pregador, eu tive que falar para ele que a maneira como a gente recebe o Espírito Santo é pedindo. Ah, mas é só isso? Não, mas é o começo. Alguns falam, "Ah, agora vamos ficar só pedindo." Não, é o começo. Se não pedir, não tem.
Se pedir e continuar na desobediência, também não tem. Se pedir e não entregar o controle, também não tem. Mas sem pedir, nada acontece, irmãos. Concorda comigo? Porque eu vou conversar com alguns amigos e eu falei, cara, a gente tem que pedir o Espírito, irmão. Está escrito lá na Bíblia. Aí o camarada, ao invés de aprender, olha para mim agora e estou falando do que já aconteceu comigo, tá? Com colegas de trabalho. Ah, pastor, então agora é só pedir? Claro que não. Se eu pedir e ficar na desobediência, eu vou deixar de ter. Se eu pedir e não entregar, ele não vai agir. Mas se eu não pedir, não acontece nada. Então, a condição sine qua non para que o Espírito de fato viva em nós é pedir. E olha só, irmãos, eu estou aqui preocupado, sabe por quê? Aqui nessa citação que eu acabei de mostrar, tem um negócio importante. Ela diz assim, ó, o Senhor Espírito Santo espera que lhe o peçamos. Ele está bem assim, ó, não vão me pedir, não? Vocês estão tentando evangelizar esse bairro aí, não vão me pedir para isso, não? Não vão me requisitar para isso? Lembra que eu falei lá no início, na citação que eu acabei de mostrar para vocês? Eu estou imerso nas três pessoas e requisito a função e a utilidade de cada um deles. A Jesus eu peço perdão pelos meus pecados, mas é ao Espírito que eu peço poder para pregar. É isso. Vamos continuar, queridos? Essa aula tem muito ainda para ensinar para nós. Vamos lá? Presta atenção, não sai daí não. O Espírito Santo trabalha aqueles que desejam ser trabalhados, molda os que desejam ser moldados. Ele não vai fazer a obra. Agora presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falei que é diferente? A graça que trabalha de fora para dentro é só que convence. A graça que trabalha de dentro para fora é que transforma. Só que aí, irmã Otaviana, a senhora aceitou Jesus como Salvador, ele só vai, o Espírito Santo só vai transformar, dona Zilma, a senhora de dentro para fora, se a senhora quiser e pedir. E sabe qual é o maravilhoso no processo? É que esse desejar ainda é produzido por ele mesmo. Ou seja, toda obra de salvação é pela graça. Que coisa, né? Toda obra de salvação é pela graça. O Espírito Santo, olha aqui, presta atenção nessa citação. O Espírito Santo trabalha aqueles que desejam ser trabalhados, molda os que desejam ser moldados. Aí já é de dentro para fora, irmãos. Não é em todo mundo, é só em quem pede. É só em quem pede, tá? E esse desejo aqui é produzido por ele mesmo. Você nunca vai produzir esse desejo. Esse desejo é produzido pelo próprio Espírito que você começa a pedir. E aí, como é que ele faz? O Espírito Santo tomará as coisas de Deus e as gravará no seu coração. Eu quero, Senhor, provoca a vontade em mim. E ele vem e grava as coisas no cérebro humano, que é a figura do coração. Havendo operado a convicção do pecado e apresentado perante a mente a norma da justiça, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o Espírito com desejo de santidade. Olha que coisa, isso é obra do Espírito, irmão. Não é de Cristo e nem do Pai. Muito embora, para que o Espírito Santo trabalhe, Deus teve que enviar seu filho teve que enviar o Espírito. Todos trabalham juntos, mas com funções diferentes. É o Espírito Santo que afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o espírito com desejo de santidade. Olha aqui para mim, ó. Se você ficar olhando para Jesus, ele é santo, ele é bom, ele é justo. Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus procura o perdido, Jesus se entrega completamente. Se você ficar olhando para ele, Verônica Coutinho, Coutinho é isso, né? Verônica Gondim. Olha, mas é Coutinho também, tá tudo certo. É Verônica Gondim Coutinho. Ai, que delícia, né? Ei, irmão, presta atenção. Se você ficar olhando para ele sem o Espírito Santo, você não vai desejar ser como Jesus é, irmão. Sabe qual foi o meu drama, Filomena? O meu drama por muito tempo, hein? Vou contar para vocês qual foi o meu drama por muito tempo, Sheila Leria.
Ei, Sheilinha, tamo junto, tem tempo, hein? Sabe qual foi o meu drama, Graziele Jesus? Você não dorme não, Graziele, que tu tá aí bem deitadinho. Eu tô te olhando, viu? Tô te olhando. Sabe qual foi o meu drama por muito tempo? Buscar a Jesus sem que o Espírito Santo fosse real para mim. Sabe o que aconteceu comigo? Eu quis, desejei, tentei, humanamente falando, e não consegui. Porque ninguém, Robson Aguiar, ninguém vai amar Jesus se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém. E eu fui cego com isso por muito tempo. E eu ensinei, Sheila, muito tempo isso. E eu pesei a vida de muita gente na minha caminhada, fazendo com que as pessoas fossem fiéis a Cristo, sem apresentar a elas a pessoa do Espírito Santo, sem eu mesmo tentar viver imerso nele. Fiz isso e me arrependo, porque eu acho, tenho a impressão que eu levei muitas pessoas à frustração na vida cristã por não ter ensinado o plano corretamente para eles. Por isso eu tento hoje, de todas as maneiras, é meio que, sabe, é, pagar uma dívida com aqueles que eu ensinei equivocadamente. Trabalhando tanto hoje para tentar ajudar o máximo de pessoas a entender isso. E, ao mesmo tempo, junto com vocês, tentar entender e viver tudo isso. Vamos lá, a gente tem que ir para o céu, né, irmãos? É para lá que a gente quer ir. Bom, olha só, esse texto, queridos, é tremendo. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. Você entendeu o que está escrito aqui? O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte do nosso Redentor. Eu vou dizer aqui para você, vou deixar esse texto aí para você olhar. Aqui está dizendo assim, ó, a morte de Jesus sem o Espírito Santo seria ineficaz. Eu passei 20 anos sem pensar nisso, pregando Jesus, 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 pregando Jesus e Jesus, sem entender que a morte dele seria ineficaz se não fosse o Espírito Santo. Pastor, explica isso. Vou explicar. A morte de Cristo é completa, tá, irmãos? A morte de Cristo pode salvar plenamente. Falta alguma coisa no sacrifício de Cristo para redimir o ser humano? Não falta nada. Não falta nada. Mas, diante da cruz está um coração de pedra como o meu. Diante da cruz está um coração de pedra como o meu. Esse coração de pedra, por mais que Cristo tenha morrido, por mais que seja pleno o sacrifício dele, por mais que não falte nada no sacrifício dele para redimir o ser humano, esse coração de pedra não aceitaria Jesus se não fosse a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento antes que Cristo viesse. Todo homem foi convencido por ele a ser fiel a Deus. Hoje, da mesma forma, só que com uma diferença. Depois de Atos 2, em plenitude. Antes de Atos 2, não plenamente. Depois de Atos 2, em plenitude. Antes de Atos 2, não plenamente. Mas sempre foi o Espírito, o agente que convence o homem a ser fiel a Deus. Agora, ele liderando o plano. E agora quem lidera o plano é ele. Ele quem lidera o plano. E eu não entendia que o que Cristo fez precisava do Espírito Santo para eu aceitar aquilo. Mas, pastor, eu não sabia disso, mas eu aceitei Jesus, porque o Espírito Santo trabalhou em você. Mas por que que tem as virgens imprudentes? Porque as virgens imprudentes são os que aceitaram Jesus e durante a vida inteira ou rejeitaram ou não souberam que eles tinham que depender do Espírito Santo para permanecer no mesmo Cristo que eles aceitaram. Por isso se tornaram imprudentes, porque não receberam o Espírito Santo todo dia.
Tem tantas coisas mais que eu poderia discutir com vocês aqui, mas o tempo não permite e eu preciso avançar na aula de hoje. Hoje tem mosaico, então eu vou poder usar um pouquinho mais do tempo para explicar isso que é o principal tema de todos. É o principal tema de todos. Então, como o mosaico é um pouquinho mais curto, a aula vai ser um pouquinho maior hoje. Vamos lá, então? Olha, continua aí. Ó. Tito, capítulo 3, verso 5 diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nos salvou. O Espírito Santo nos salva. Cristo nos salva. Deus nos salva. Cada um em sua função diferente. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário. Se ele não fizesse a gente olhar para a cruz, nós jamais aceitaríamos a cruz de Cristo. Jamais aceitaríamos seu sacrifício. Se ele não viesse para dentro de nós habitar, nós aceitaríamos esse sacrifício se ele nos convencesse, mas se ele não habitasse dentro de nós, nós rejeitaríamos definitivamente esse sacrifício. Tudo depende do Espírito, como tudo depende de Cristo, como tudo depende do Pai. Cristo é o nosso exemplo. Contemplemos o Filho de Deus curvado em adoração ao seu Pai. Conquanto fosse Filho de Deus, robustecia sua fé por meio da prece e, mediante comunhão com o céu, trazia a si mesmo força para resistir ao mal e ministrar as necessidades dos homens. Como é que Jesus resistiu, irmãos? Buscando o poder de Deus todo dia, buscando o Espírito Santo todo dia. Olha o que Ellen White diz aí, ó. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber a empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara na terra. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, ele lhes concederá a presença do seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, tem-lhes a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilitará a ser cooperadores de Deus. Para. Então, pastor, quer dizer que agora, se eu de manhã me ajoelhar, me consagrar, buscar, renovar meus votos de consagração, eu tenho o Espírito Santo? Sim e não. Porque a cláusula pétrea para você receber o Espírito precisa incluir no bojo de ações de consagração o ato de pedir, irmão. Jesus disse que é assim, ele é para os que pedem. Então, nesse ato de consagração, ler Bíblia, orar, jejuar, ano bíblico, seja o que for que você vai fazer, ouvir um hino no seu culto, precisa estar embutido primariamente aqui o pedido pelo Espírito Santo. Devemos orar, tá vendo aí, ó? Tudo está confirmado. O que eu digo está tudo confirmado pelo texto. Eu só ajudo você a entender o texto. É como se Ellen White estivesse pregando aqui. Devemos orar pela descida do Espírito Santo com tanto fervor quanto os discípulos oraram no dia dos Pentecostes. Se dele necessitaram naquele tempo, muito mais necessitamos nós agora. Pegou a ideia aí? Pegou? Mas tem mais. Eu vou continuar com vocês agora a partir de Atos 2, tá bom? Essa já é a parte final da aula de hoje. Já estamos em Atos 2. Ela disse que é necessário pedir. Eu vou ler lá o texto que eu acabei de ler com vocês, que é necessário pedir, né? Se eles no passado pediram, ainda mais nós hoje devemos pedir. Devemos orar pela descida do Espírito Santo com tanto fervor quanto os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Beleza? Estamos entendendo aí? Aí está o dia do Pentecostes. Atos capítulo 2. Volta. Agora, vamos para uma outra parte da compreensão disso. Os concílios dos céus, olha o que está escrito aí, queridos. Ó. Os concílios dos céus estão olhando para ver que está se tornando conhecido o significado da dispensação do Espírito Santo. Quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem no céu, olha quanto isso é importante, irmãos. Olha o quanto isso aqui é importante no que nós estamos conversando nesta aula de hoje.
Quando os concílios, Penha, do céu se reúnem, não sai daí não, irmão. Você que tem que fazer alguma coisa, segura. Se você for sair, leva um fone. Não perca a linha de raciocínio, não. Porque agora vem a cereja do bolo na reorientação dessa ênfase aqui, ó. Presta atenção, tá bom? Você está ouvindo umas araras aí, né? Eu estou numa garagem aqui e aqui fora já é quintal. Tem um pezinho que tem coco. Elas vêm comer do coquinho, tomar água do coco. Então é a hora da manhã que elas passam por aqui. Então, se você ouvir o barulhinho aí, é por causa disso. Imagina se o que a gente está estudando aqui, basicamente até agora, estamos na dispensação do Espírito Santo, é necessário pedir. Isso que eu estou tratando aqui é importante. Eu acabei de ler um texto que diz que quando os concílios do céu se reúnem, eu não sei com que regularidade Deus se reúne com a sua junta administrativa do plano da redenção. Não sei com que regularidade, mas eles se reúnem. E lá diz assim, ó, quando eles se reúnem, Diana, quando eles se reúnem, a junta espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo, está vendo se o pastor Wagner está ensinando sobre a dispensação e período do Espírito Santo para o seu povo. Se os céus estão preocupados com isso, imagina se eu não devo estar. Imagina se, como pastor, não devo arrumar toda a estrutura da minha pregação para apresentar a dispensação do Espírito. Imagina se eu vou desobedecer. Eu não vou desobedecer, não, irmão. E tem mais, essa reunião tem um propósito. Ele diz assim, ó, como através da operação desse instrumento divino eu tenho que ensinar o período da dispensação, como viver, e ainda tenho que ensinar mais, como através da operação desse instrumento divino, o Espírito Santo, as mentes dos homens são corrompidas, maculadas pelo pecado, podem perder o encanto pelas mentiras e apresentações de Satanás, volvendo-se para Cristo como sua única esperança e seu Salvador pessoal. Então, não é só ensinar sobre o Espírito, é como ele trabalha para o homem desapegar do mundo e amar Jesus. Aí, eu muito tempo ensinei que você devia amar Jesus sem que o Espírito Santo fosse responsável pelo amor no seu coração pelo próprio Cristo. Ensinei demais. Ensinei que você podia amar Jesus no relacionamento direto com ele, sem o Espírito Santo em você. Ensinei sim. E me arrependo de ter ensinado isso, porque eu levei muita gente à frustração, achando que podia ele mesmo estar ligado a Cristo, sem a atuação poderosa do Espírito Santo. Ensinei e me arrependo. Por isso hoje eu corro para ensinar o máximo de pessoas que eu puder para pagar a dívida com aqueles que eu frustrei a vida deles. E vão morrer pregando se ele não voltar na minha geração. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Pelo Espírito Salvador seria acessível a todos. Então, quem é o Espírito Santo hoje? Representante de Cristo. Aqui diz Cristo limitado pela humanidade. Para. Algumas pessoas têm dificuldade de ler esse texto e acham ou interpretam que Cristo perdeu sua onipresença. Cristo não perdeu nada, irmãos. Ele escolheu não usar. Perder, não poder, ser incapaz é uma coisa. Escolher não usar é outra. Querem ver? Quando ele nasce, no menininho lá de Maria, ele nasce num invólucro humano igual o nosso aqui, ó. E viveu 33 anos e meio aqui nessa terra. Em um momento da sua trajetória, ele glorificou esse corpo para o estágio que nós vamos ter na ressurreição antes dela, naquela cena em que ele transfigura-se e é visto em glória pelos discípulos que estavam mais próximos. Ou seja, ele pode fazer o que quiser. Uma coisa é não poder, outra coisa é poder e não usar.
quando aqui está dizendo, nesta fase do plano, irmãos, nesta fase do plano, em que Jesus está no céu e o Espírito Santo aqui, ele disse: eu vou estar em todos, poderia eu mesmo estar, porque eu sou onipresente. Eu vou estar em todos por meio do Espírito. Eu posso a hora que eu quiser estar, mas no plano eu devo ter o corpo glorificado e devo cumprir minha parte no santuário enquanto o Espírito Santo trabalha. Eu posso fazer, mas o plano é que ele faça. Ele não deixou de ser. Cristo não deixou de ser onipresente enquanto estava aqui. Ele escondeu sua onipresença. Cristo, agora glorificado no corpo material, não deixou de ser onipresente. Ele transferiu essa função para o Espírito Santo enquanto o plano é executado. Tem dificuldade nenhuma de entender isso. Está tudo certo. Ele continua sendo onipresente, onisciente e onipotente. Onipotente, onisciente, onipresente. Continua sendo. Só que o plano exige determinadas atitudes no período de desenvolvimento do mesmo. Mas o importante aqui, para a gente cravar na cabeça, é que o Espírito Santo é o representante de Cristo na Terra. Vamos continuar? Esta aula ainda tem um pouquinho para ensinar. Cristo declarou que depois de sua ascensão, havia de mandar a sua igreja como o supremo dom, o Consolador, o Paracletos, o Alós Paracleto, o outro igual, que lhe devia ocupar o lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo. Então, eu faço uma pergunta. Aqui é outra ressignificação, saúde, que ficou na minha cabeça, que é pastor Aguinaldo. Jesus está aqui? Agora, Jesus está aqui, Dora? Tá, Maria Lúcia? A resposta é sim, está. E a resposta é não, não está. Ih, Dora, e agora, hein? Como é que é sim e não, pastor Aguinaldo? Ou é sim ou não? Não, não é assim. Aqui não é assim, não. Bom, por que que ele está? Eu vou pegar o texto de novo, irmão. Ó, vou pegar o texto e colocar aqui para você ler comigo, tá bom? Onde é que está o texto que eu estou lendo mesmo? Aqui. Aqui, ó. Lê comigo aí. Cristo declarou que depois de sua ascensão havia de mandar sua igreja como supremo dom, o consolador que lhe devia ocupar o lugar. Esse consolador é o Espírito Santo. Então, como é que Jesus está aqui? Através do seu Espírito que ocupou o seu lugar. Ele está aqui? Sim, por meio do Espírito. Então, logo, minha relação com ele hoje passa pelo Espírito Santo, que é o líder do período do plano. Só que a gente deixou ele de lado por muito tempo e tentou se ligar a Cristo diretamente, sem depender do Espírito Santo. Para isso, quebramos a cara quantas vezes? Eu estou falando com gente aqui que tentou ser fiel muitas vezes e não conseguiu. Eu estou falando com gente aqui que caiu e rolou para fora da estrada, porque estava tentando sozinho. Vamos continuar? Vamos continuar. É o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo. Já li esse texto para vocês. Agora, olha a obra dele aí, ó. Agora, esta obra aqui não é de fora para dentro, tá? É de dentro para fora. É quem já aceitou Jesus. É aquela graça que efetua as modificações. É pelo Espírito que o coração é purificado. Pelo Espírito, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito com o seu poder divino, como um poder divino para vencer as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. É pelo Espírito que eu venço o pecado. Cristo é o meu modelo de como não pecar. É pelo Espírito que eu venço o pecado. É para imprimir seu caráter na igreja. É o privilégio de todo filho e filha de Deus ter a presença permanente do seu Espírito, se pedir. Se pedir. Olha de novo. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo, pedir-lhe a bênção. O Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração.
Vamos terminar a nossa mensagem. Diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos que escolher, mas aquele em que mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Pastor Aguinaldo, outra ressignificação aqui. Eu posso pregar sobre tudo, profecia, doutrina, eu posso pregar sobre alimentação, posso pregar sobre tudo, irmãos, e devo pregar sobre tudo, conduta cristã, dízimo e oferta, missão, eu posso e devo pregar sobre tudo. Mas depois que eu olhei esse texto aqui, depois que eu entendi a dinâmica do que esse texto quer dizer, eu não ouso desobedecer, porque eu tenho um exemplo que é Cristo para seguir. Eu vou ler de novo esse texto. Cristo, grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos de que escolher, mas aquele em que mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Aí eu vou olhar para você direito, vou olhar nos seus olhos. Jesus pregava sobre dinheiro? Pregava. Jesus pregava sobre se vestir bem? Pregava. Jesus pregava sobre comer bem? Pregava. Jesus pregava sobre as profecias? Pregava. Jesus pregava sobre o sábado? Pregava. Mas onde ele demorava mais? E olha, e aqui esse texto, pastores, os pastores amigos que estão aqui, que eu vou citar agora, por nome. Pastor Abdoral, Aguinaldo, Flávio, Gilberto, Gilson Costa, Ivair, Jairo, José Carlos, pastor Carlos Nascimento, são os pastores que estão conosco agora nessa mensagem. Aqui não é ensinar que o Espírito Santo é Deus, ensinar que ele faz parte da Trindade, que ele é igual com Deus, como eu acabei de ensinar aqui, que é ele quem me convence do pecado, da justiça e do juízo, ele que percrustra o coração do próprio Deus, ele intercede comigo, por mim, por gemidos inexprimíveis. Não é isso, só isso. Aí está dizendo assim, ó, que Cristo usava a maior parte do seu tempo ensinando para os seus discípulos como serem dotados do Espírito. Dotados, José Leôncio, é como estar cheio dele, não é saber sobre ele. Eu preciso saber sobre ele e preciso estar cheio dele. É impossível estar cheio dele sem saber sobre ele, mas é possível saber sobre ele sem estar cheio dele. Sim ou não? E quem pastor Wagner era? Alguém que sabia do Espírito, mas não estava cheio dele. Eu não sabia que tinha que ser. Eu não sabia que era através de um pedido constante, várias vezes no mesmo dia, até me encher dele, até ele assumir o controle. Eu não sabia disso. E preguei para muita gente. E não ensinei também para muita gente. Talvez eu tenha pastores aqui que tenham se aposentado sem ter gastado, desculpa a palavra não, sem ter investido tempo em seu ministério, ensinando essas coisas. Sinceramente fazendo todo o trabalho, mas sem ensinar sobre essas coisas. Aí ela vem numa meditação chamada Exaltai, na página 215, quão grandes coisas predisse ele para a igreja em virtude desse dom. Todavia, que assunto é menos considerado agora? Que promessa é menos cumprida? Faça um discurso ocasional acerca do Espírito Santo. Depois o assunto é deixado para consideração posterior. Isso ela escreveu na época dela. A coisa piorou de lá para cá, mas a coisa está começando a melhorar. Muita gente está despertando para isso. Muita gente fazendo semana de oração sobre o Espírito. Muitos cultos começando com invocações, pedindo a presença dele, coisa que eu nunca vi na igreja. E isso está começando a pegar pressão. E eu glorifico a Deus que seja assim, porque isso vai amadurecer.
E o alto clamor vai acontecer e Jesus vai voltar, porque nós estamos despertando para a real necessidade que a igreja tem, que é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. É nossa maior e mais urgente necessidade. E ela diz: este reavivamento virá pela ministração do Espírito Santo. Ora, para que esse reavivamento seja ministrado pelo Espírito, essa igreja morna deverá despertar para a necessidade do Espírito e voltar às características da igreja primitiva. Então, o mesmo poder estará sobre a igreja novamente. Aí, para a gente terminar e não ficar nenhuma dúvida sobre o que estamos ensinando aqui, diz assim, ó, Cristo recebia constantemente do Pai para que pudesse comunicar. Como é que ele fazia isso? Parábola de Jesus, página 67, primeiro parágrafo. Todos os dias, cotidianamente, recebia novo batismo do Espírito Santo. Ora, peraí. Se ele disse que para receber o Espírito Santo era necessário pedir, como é que ele recebia o Espírito Santo? Pedindo, irmãos. Eu tenho o próprio Cristo todo dia pedindo o batismo do Espírito Santo. E eu não vou pedir, eu não vou ensinar para a minha igreja isso. Vou falar sobre missão, vou falar sobre dízimo, vou falar sobre conduta cristã, vou falar sobre profecia, vou falar sobre doutrina, mas não vou falar sobre a necessidade de ter o Espírito. Onde é que a gente está com a cabeça? Onde é que eu estava que fiz tanto tempo isso? Ó, se for por ignorância, Deus perdoa. Mas se não for por ignorância, for por outro motivo qualquer, Deus vai cobrar dos líderes da igreja. De mim, de você que é ancião, diretor de escola sabatina, professor de escola sabatina, pastor. Se foi por ignorância até hoje, tá tudo certo. Vamos começar a nova fase hoje. Mas se eu sei e por outros motivos eu não ensino, o Senhor vai cobrar da gente. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai cobrar. Então, encerrando essa parte do PowerPoint aqui, eu quero deixar bastante claro que esse texto, tudo aqui é do Espírito de Profecia, tá? E Bíblia. Bíblia e Espírito de Profecia. Olha o que ela diz aí, ó. O que precisamos é do batismo diário do Espírito. Precisamos de materiais, precisamos de projetos, precisamos de eventos. Essas coisas todas são boas. Todas elas são boas. Mas sem o Espírito Santo são más em si mesmas. Deixa eu falar para você aqui, irmão, sem medo de errar. Projetos, datas, eventos, processos, sem a unção do Espírito é ativismo religioso. Não leva ninguém a nada, a não ser ficar cansado e sobrecarregado de tantas tarefas. Eu vou repetir: projetos, eventos, datas, processos, sem a unção do Espírito Santo, não leva a nada, a não ser provocar cansaço, desgaste, frustração de muitos líderes da igreja. Porque essas coisas, elas são más em si mesmas, se não tem a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque ela é boa, a coisa é boa, mas não tem poder. A coisa é boa, mas não tem poder. Quando Ellen White diz aqui, que eu acabei de ler para você, o que precisamos é do batismo diário do Espírito Santo, ela está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, igreja, faça tudo o que vocês fazem, mas insira o Espírito Santo como essência de tudo que vocês fazem. Vai ler a Bíblia, seja pelo Espírito, é obra dele. Vai orar, seja pelo Espírito, está lá em Efésios 6, a oração no Espírito. Vai pregar o Evangelho, que seja pelo Espírito Santo. É obra do Espírito, dá poder para a gente pregar, irmãos. É obra para a gente pregar, irmãos. O Senhor não quer que a gente pare de fazer o que a gente faz. Tem que ter alguns ajustes, claro. Ele quer que a gente faça de forma diferente, pelo Espírito. E agora, para a gente ir para o mosaico, daqui a pouquinho eu vou terminar a leitura de hoje, lendo assim, ó.
Efésios 5, verso 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Bianca Almeida, tu é da minha família, Bianca. Meu nome é Wagner Almeida, aí, ó. Nós somos Almeida. Presta atenção numa coisa aqui. Enquanto eu faço todas essas coisas, eu devo ser cheio do Espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. É uma ação humana, sobrenatural, provocada pelo mesmo Espírito, mas eu tenho que estar cheio do Espírito enquanto eu faço essas coisas. Eu faço essas coisas e preciso estar cheio do Espírito. Pastor, como é que eu me encho do Espírito? Acabei de estudar. Essa dispensação é para os que pedem. Eu peço. Pedi agora, peço depois. Pedi depois, peço depois. Durante todo o dia pedindo o enchimento do Espírito Santo, até que ele controle a minha mente e ele produza Jesus Cristo dentro de mim. Jesus habita dentro de mim pelo Espírito. Essa é a obra dele. Enchei-vos. Paulo aqui compara eu estar cheio do Espírito como alguém está cheio de cachaça. Olha que coisa interessante, só um minutinho. Ele diz assim, ó, não se encha de bebida, porque a bebida vai controlando você e traz confusão. Mas se encha no Espírito até que ele traga amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, alegria, domínio próprio. A bebida traz confusão, mas para trazer confusão você tem que estar controlado pela bebida. O Espírito Santo traz amor, alegria, paz, mas você tem que estar cheio dele. E como é que eu estou cheio? Pedindo, 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 batendo na porta. Ei, me dá pão, preciso. Tem gente precisando de mim. Eu preciso do pão, me dá, me dá. E Jesus, tu pede, eu vou te dar, menino. Está lá em Lucas 11. Ele lê Lucas 11 assim que eu acabar aqui, não tenho tempo para isso. Mas lê lá. É um camarada que está batendo na porta pelo Espírito toda hora, porque ele sabe que só pode alimentar os amigos que chegaram na casa dele se ele tiver o Espírito Santo. Ele só pode pregar se tiver o Espírito. Ele só pode testemunhar se tiver o Espírito. Ele só pode ser parecido se tiver o Espírito. Ele sabe disso. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Busquem e vocês acharão. Mas peçam, não parem de pedir, não. A gente quer fazer tudo, achando que nosso material dá conta, achando que a gente é inteligente demais para montar um projeto que faz sentido, achando que a gente é líder, cheio de dom e capacidade, que pode conduzir a igreja, sem que seja pelo Espírito, irmãos. Temos que desistir disso. Nós temos que desistir de nós mesmos e permitir que Ele nos encha a partir do nosso pedido desesperado. E aí, quando você vai em Gálatas, capítulo 5 também, vai lá a sua Bíblia. Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito, e não mais satisfareis a concupiscência da carne. Eu me encho até que ele controle a minha mente, para que eu ande no Espírito. É uma vida, irmãos. É uma vida agora mergulhada no Espírito Santo de Deus. Ó, tem o último texto que eu vou ler com vocês aqui. Veja o versículo 18 de Gálatas 6,16. Desculpem, Gálatas 6, verso 18. Ele diz assim, ó, verso 17: Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então eu me encho dele, pedindo todo dia, eu ando nele, e agora eu vou orar no Espírito. Tudo nele agora, irmãos. Porque Eli, Zilma, é o período da sua dispensação. É o período, irmã Nájila, que ele está liderando o plano. Bom, tendo passado pelo conteúdo, deixa eu fazer um apelo para você. Amigo, eu não estou convidando a você a deixar de fazer nada do que você faz, tá bom?
Você tem que continuar lendo Bíblia, você tem que continuar fazendo ano bíblico, tem que continuar jejuando, tem que continuar buscando vegetarianismo, tem que continuar buscando se vestir bem, adequadamente, de forma decente para glorificar o nome do Senhor. Você tem que conhecer profecias, você tem que manjar de doutrina, você tem que ir aos cultos, tá bom? Quarta, sábado, domingo, JA. Você tem que ir aos cultos, o corpo de Cristo é extremamente importante. Você tem que fazer seu culto matinal, você tem que fazer seu culto vespertino, você tem que ter culto na sua casa, você tem que adorar a Deus. Não pare de fazer nada do que você faz. Só não faça sem o Espírito Santo, porque não vale nada. Não te leva a nada, que é o Espírito Santo que dá poder para todas essas coisas. Não pare de fazer nada, só não faça sem o Espírito. Eu fiz isso muito tempo. Eu fui adventista do sétimo dia, carnal, carnal, mais de 20 anos. Um carnal bem intencionado, um carnal trabalhador, um carnal crente. Mas eu nem sabia que eu precisava do Espírito Santo. Eu só sabia que ele era Deus, que ele me convencia do pecado, da justiça e do juízo, e que eu podia pecar contra ele. Era só isso que eu sabia. Eu não sabia que era ele que regenera. Eu não sabia que o plano da redenção depende da ação dele, porque seria ineficaz o trabalho de Cristo. Eu não sabia que eu podia conversar com o Espírito Santo. Eu não sabia que eu tinha que permanecer imerso nele. Não sabia que era hora de caminhar com ele aqui. Eu não sabia. Eu tentava uma relação direta com Jesus sem passar pelo Espírito. Vivi muito tempo assim. Hoje não, hoje eu vivo imerso no espírito, tentando lutar contra mim mesmo para permanecer em Cristo. Continuo, continuo tendo que lutar contra mim mesmo. Às vezes caio, levanto, levanto e caio, ajudo pessoas a se levantarem. O que mudou é que eu agora entendo o caminho. O que mudou é que eu entendo agora como é que eu não vou desistir de Deus. Como é que eu não vou parar apesar das dificuldades. Como é que eu não vou desistir? Como é que eu não vou andar frustrado? Eu entendi que é pelo Espírito. Eu posso conversar com ele. Eu passei 20 anos sem conversar com o Espírito Santo, irmão. Eu pedia para Cristo mandar o recado para ele. Olha que lógica tem isso, né? Senhor Jesus, dá-nos o teu Espírito. Pedimos a ti, Jesus, que o teu Espírito. Por que que não pede para o Espírito Santo logo? Ele não é uma pessoa, e com pessoas eu converso. Eu me relaciono. Bom, claro, nós temos mais coisas para ensinar, mas nós temos esse aqui é uma perna maior do ensino propositalmente, porque delas depende, o amor vai depender do espírito, a comunidade depende dele, a missão depende dele. Então eu preciso de mais tempo para ensinar isso, tá bom? Quarta-feira eu venho para cá, quinta-feira eu venho aqui e sexta-feira eu venho aqui. Tá bom? Chame os amigos, por favor, traga-os para cá, para eles entenderem isso aqui, tá bom? Vamos fazer os recortes dessa reunião, mandar para um monte de lugar, para a gente ensinar e aprender juntos, tá bom? Ou, vou dizer de novo, permaneçam fazendo tudo o que fazem, só façam de maneira diferente, tudo pelo Espírito. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos, o dia já amanheceu aqui no Brasil. Já há lugares aí de irmãos que estão adorando conosco que já vai dia alto, mas não podemos sair sem a água refrigeradora do Espírito Santo. Então, segundo o que o Senhor nos ensinou, batiza-nos com teu Espírito. Batiza-nos com teu Espírito.
Batiza-nos com teu Espírito. Enche-nos para que a gente ande nele, ore nele e permaneça em Cristo, sob as bênçãos do Deus eterno nele. Querido Espírito Santo, estamos aprendendo que podemos falar contigo, conversar contigo. E nesse momento eu peço ao Senhor, toca o coração desses que ouviram essa mensagem agora e dos que ainda vão ouvir durante o dia. E em outros dias, aqueles que buscarem esse conteúdo para aprender. Toca o nosso coração, Espírito Santo. Faz a imagem de Cristo em nós. No precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ah, coisa boa, não? Bem, você ouviu a primeira vez, depois volta lá e vê tudo de novo. Ouviu uma frase que eu disse, e não entendeu, volta, para entender isso aqui. Disso depende sua salvação, irmão. Disso depende sua salvação.